Desde o nascimento, somos ligados por um fio invisível a outra pessoa, o Akai Ito. Na cultura japonesa, significa um laço inquebrável que atravessa o tempo e o espaço, conectando as pessoas destinadas a se encontrar. Bom, em 2016 eu estava no segundo ano de faculdade. Aquele ano que, enfim, gente, estava vivendo, curtindo minha vida todo final de semana, sexta, sábado, domingo. Então, realmente não tinha pretensão nenhuma de namorar, de conhecer alguém. Eu tava muito numa vibe de ficar com os meus amigos, de aproveitar mesmo, explorar tudo que a faculdade tinha para me oferecer também. Então, assim, nesse momento eu não tava procurando ninguém, eu não tava em busca disso. Realmente foi algo que aconteceu. Quando a gente é jovem, e normalmente a gente busca uma comunicação de uma maneira implícita. E, normalmente as pessoas ao nosso redor, a gente não tem muito acesso a outras pessoas de uma maneira muito mais comum, né? Então a gente acaba procurando outros meios de se comunicar e de criar afetos e relações que possam fazer com que a gente viva coisas tradicionais, assim como as outras pessoas vivem. Aí eu decidi, assim, eu tinha amigas que tinham Tinder e falaram, amiga, cria também, faz aí. Eu falei, não tô fazendo nada mesmo, por que não criar um Tinder? E aí criei, mas assim, sem pretensão nenhuma, eu nem pensei assim, vou namorar, vou só conhecer alguém, eu não pensei em nada, eu criei pra ver o que dava. Não, na verdade, ele foi na minha casa pra ver meu primo, tudo, e eu tava vindo da escola. Aí a gente se encontrou, a gente ficou conversando na porta de casa, tudo. Ele, vamos sair mais tarde e tal, vamos almoçar. Eu falei, vamos e tal. Aí a gente foi almoçar e já aconteceu o primeiro beijo, aí já ficamos juntos. Né, quando você mora sozinho, você fala, tipo, tenho meu espaço, tenho a minha liberdade, vou transar muito, vou fazer o que eu quiser. E assim foi feito. Na verdade, foi quando a gente se aproximou. Se aproximou mais, não? Eu voltei do Japão. Da primeira vez que ele foi pro Japão e voltou, aí foi quando a gente se aproximou mais. No Tinder a gente se conheceu no dia 21 de outubro de 2016 e a gente saiu pela primeira vez no dia 28, foi exatamente uma semana. E a gente foi num bar, enfim. Eu acho que aquele clima do começo ele é meio estranho, né? Porque você conhece a pessoa, mas você não conhece, aí tem aquele receio do que o outro vai achar, se vai gostar, se não vai. Eu confesso que eu voltei desse date mandando um áudio para as minhas amigas falando, eu acho que ele odiou, gente. Eu falei, ele não, assim, ele foi muito respeitoso, ele não, sei lá, ele só ficava conversando comigo, então eu acho que não rolou, assim, não clicou, não bateu. Acabou que dentre outras pessoas com quem eu me relacionei lá, eu conheci ele. A gente marcou e um dia depois eu fui na casa dele, a gente transou, que era a minha intenção, e acabou que ele era muito gente boa e eu tinha uma certa curiosidade sobre ele, porque ele era uma pessoa de outro país, ele nasceu em Israel e ele estava morando aqui há uns 4 anos. Essas 3 aqui foi quando a gente ainda estava namorando, né? Então é mais romântico, saudades e tal, né? E essas 2 aqui a gente já não estava mais namorando. Era mais pra saber como tava, porque daí a gente ficou um tempo sem se comunicar. Eu sabia mais dele por amigos, né? E aí essas foi quando ele já tava quase voltando pro Brasil. Então essas 2 era quando a gente era amigo, eram conversas esporádicas mesmo. E essas aqui era tipo quando a gente namorava. Gente, como mulher, assim, dá muito medo de você encontrar alguém por aplicativo. Em 2016 ainda tinha um preconceito ainda maior com o aplicativo, enfim, golpe, será que a pessoa é a pessoa, será que é Photoshop, enfim. Então eu pedi pra ele gravar um vídeo antes de encontrar com ele, falando uma frase específica pra eu ter certeza que ele era essa pessoa. E eu não gravei de volta, óbvio. Nesse primeiro encontro eu já tinha consciência de que ele era uma pessoa mais velha do que eu. Eu tinha 22, ele tinha 47. Isso nunca foi uma questão pra mim, pelo contrário. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas mais velhas porque fazia mais sentido pra mim, porque eu tinha uma conexão muito mais fácil. Pra mim é muito difícil criar uma relação sexual com outra pessoa porque eu tenho muitas especificidades
E com ele foi uma coisa que funcionou, digamos assim. E eu saí de lá e ele falou que ele queria mais uma vez, e eu também queria mais uma vez, e aí ele pediu para que eu não gozasse, basicamente, e ele também não ia gozar. E tá muito baixo, né? Tô com vergonha. Foram 5 meses, exatamente, porque foi dia 21 de outubro que eu conheci ele e dia 21 de março que a gente começou a namorar. Papai romantiquinho. A letra do papai é bem bonita. E depois ele me contou que era porque ele não queria que eu transasse com outra pessoa no aplicativo. E eu não mexi no aplicativo desde então, assim. O que eu sinto, assim, é que por ser o meu primeiro relacionamento, na verdade eu nunca tinha tido um relacionamento, eu tinha muito que ter essa certeza absoluta de que era ele e era isso que eu queria. Então eu sinto que foi o tempo que eu precisei pra ter essa certeza. E ele já teve antes que eu. Eu queria passar os sentimentos, né? Comunicar como é que eu tava, saber como ela tava, dia a dia. E assim, a gente trocava as cartas dessa maneira. Passou a ser algo para além do sexo. A gente conversava bastante sobre a política. Ele já foi vereador lá no Estado de Israel, no Partido Comunista, o que é muito difícil porque lá o comunismo é muito... ainda ele tenta ter uma resistência, ele tem uma resistência. Era mais difícil porque as ligações eram muito caras, né? Então a gente começava a trocar mais cartas também. E pelo horário também, né? A diferença de horário, que era muito mais difícil fazer ligações. E ele queria que eu ficasse sempre por perto, e eu ficava sempre por perto. E assim a gente foi construindo um afeto maior. E ele dizia que lá em Israel eles não pediam em namoro. Ele me pediu em namoro no dia 19 de março, só que ele me pediu completamente de sopetão, assim, a gente tava num date, saindo, não teve ajoelhada, não teve anel, não teve nada. Ele só virou pra mim no meio de um papo aleatório e falou: quer namorar comigo? Aí eu fiquei completamente em choque, de verdade, assim, e aí quando eu fico nervosa eu gargalho. Foi na segunda vez que ele foi pro Japão, que daí a gente começou a trocar cartas e telefonemas, né? Então, às vezes ele me ligava um pouco antes de eu ir pra escola, pra coincidir os horários, né? E trocava algumas cartas. Então a gente decretou que seria isso. Assim, ele falou: você sabe que você namora comigo desde o primeiro dia. Eu falei: beleza, é isso. Eu não vou pedir. Se esse menino falar não, eu não vou tomar fora, não. Aí eu virei pra ele e falei... A gente se encontrou, eu falei: você lembra que você me fez uma pergunta? Era domingo, no caso. Aí ele falou: lembro. Eu falei: você pode me fazer de novo essa pergunta? Aí ele fez e aí eu aceitei. De como cada um tava no momento, o que tava acontecendo na vida. Estava tudo bem, ele sobre o trabalho, ela perguntava como é que ele estava levando o trabalho lá, como que era a vida lá. Então a gente contava muito um do outro. Assim. Apesar de eu estar, sendo colocado num pedestal, ao mesmo tempo... eu sentia que existia uma certa carência afetiva e eu tentava compreender isso diante de muitas questões. Ele era uma pessoa que está sozinha em outro país. Ele falava que tinha muitas questões porque os bisavós foram vítimas do Holocausto, então era uma coisa também que estava relacionada à família dele. Ele perdeu a mãe. Tem um trauma de luto muito grande na família dele por conta do irmão, que também morreu. Então essas coisas, e eu também tenho muitos traumas, eu também tenho questões como todo mundo, e eu acho que a gente acabava se conectando através desses ruídos sentimentais. Foi em junho de 2020 que a gente começou a morar junto, a gente foi morar junto. E assim, foi um caminho meio lógico. Eu sei que tem aquela história do casa e depois vai morar junto. Pra mim é exatamente o contrário. Vamos testar se dá certo, e se der certo a gente toma um próximo passo. Então foi isso que a gente foi fazer. A gente foi morar junto.
E foi simplesmente perfeito, assim, tudo batia, tudo dava certo. Eu sabia que ele ia voltar pro Japão, que ele já tinha avisado, né? Então, assim, foi tranquilo. Não fazia planos, né? A gente vivia no momento mesmo. Isso pode. E daí a gente corta também. Não, é isso que eu tô falando. Isso pode ir pro documentário, não tem problema. Eu não quero criar uma narrativa onde existe esse nível de maniqueísmo em que eu sou um santo e ele é um vilão. Isso eu acho que não faz sentido pra mim. Eu acho que existe uma história em que ambos são pessoas com alguns traumas, com alguns ruídos, com alguns furos no peito e essa coisa acontece. Eu imagino que se ele desse a versão dele, ele também pontuaria questões sobre mim. Por causa da minha idade mesmo, né? Ela era muito nova, né? Então, era mais difícil naquele tempo, né? A relação. Entre uma pessoa mais velha e uma mais nova. São 6 anos de diferença, né? Eu acabei tendo um estranhamento porque ele não queria que eu fosse pra minha casa, basicamente. Então, não acho estranho, acho ok, né? Quando a gente tem vontade, quando a gente conhece uma pessoa e a gente vê que a gente se conecta muito, a gente tem uma vontade de ficar com a pessoa o tempo todo, é uma coisa normal. Um dia eu cheguei da academia pra minha casa, e aí ele me ligou falando que tava com muita saudade, que tava difícil pra ele. E também eu tinha postado uma foto minha nos stories do Instagram, tipo depois da academia ou algo do tipo, e ele achou estranho isso, porque ele achou que eu estava me colocando numa posição de estar disponível para outras pessoas, e aí isso acabou tendo um estranhamento para ele. E isso eu já achei meio uma red flag, assim. E aí a gente embarcou no dia 15, se eu não me engano, de janeiro de 2023 para essa viagem, depois de, enfim, muita espera. Tudo certo, assim, foi incrível. A gente foi, o primeiro dia a gente fez compras, o segundo dia a gente já fez passeio. Eu não sei por qual motivo eu acabava consentindo em relação a essas problemáticas, porque ele não me falava de uma maneira grosseira, ele me falava de uma maneira que parecia que o coração dele só apertava e tipo, tudo certo. Eu conseguia contornar isso e falar. Assim, a minha vontade mesmo era ficar por lá mesmo, né? Só que tive alguns motivos e acabei voltando pra cá, do Japão pra cá, pro Brasil. Eu falei, vou procurar ela, né? Saudade, tudo. Eu falei, vamos. Pensei, né? Vamos encontrar ela, tudo, conversar bastante coisa pra falar também. E acabei procurando ela. Olha, eu encontrei ela subindo. Foi subindo na rua, Não. Foi? Na segunda, não, essa foi a primeira. Não, da outra vez foi no Center Norte. Na segunda vez você ligou e a gente combinou de ir lá pro Center Norte. Norte. Foi lá no shopping Center Norte. Tudo normal, ele não reclamou de absolutamente nada, de dor, enfim, nada mesmo. Ele tava normal, conhecemos lá os lugares, foi incrível, tiramos foto, enfim. E aí quando a gente voltou pra casa dos meus tios, meus avós também moram lá e eles moram na mesma rua, então a gente sempre jantava na casa dos meus avós. Foi quando a gente foi pra casa dos meus avós à noite que ele começou a falar, não tô bem. Porque quando ele voltou do Japão, eu tava namorando dessa segunda vez, né? Então, aí ele me ligou, tudo, eu falei, mas eu não vou te encontrar, eu tô namorando e tal. Ele, não, mas a gente vai se encontrar sem compromisso, só pra te ver, pra saber como você tava. Aí a gente combinou uma semana depois de se encontrar, mas aí nessa uma semana eu já terminei o namoro porque sabia que seria inevitável. Foi uma cena, assim, que eu sei descrever em detalhes, eu lembro absolutamente tudo o que aconteceu naquela noite. Pra minha sorte, né, eu tava carregando, ele chegou mal, então a gente pegou uma cadeira de roda no próprio estacionamento. Ele tava sentado quando tudo aconteceu e eu tava puxando a cadeira. Então eu vi de costas e eu só vi ele deslizando da cadeira, assim, de costas, ele caindo. Começaram os tratamentos, começaram os primeiros cuidados, os primeiros atendimentos com ele. Tentaram reanimar ele por 1 hora. E nessa 1 hora eles me falavam, fica mais longe, não fica olhando. E aí eu falei, pelo amor de Deus, eu só preciso de alguma notícia. Até agora eu não incomodei ninguém, eu não fui... O que tá... Tipo assim,
que tá acontecendo? Ele tem chance? E ela virou pra mim e falou, ele não deu sinal nenhum até agora. Naquele momento, eu percebi que eu não sairia do hospital com uma notícia boa. Eu tenho uma impressão que eles já sabiam que ele não ia sobreviver. Mas ele tava literalmente no chão do estacionamento. Todo o atendimento foi no chão do estacionamento. E eu acho que eles não queriam dar o óbito ali pra mim, tipo, olha, morreu. Então eles levaram ele lá pra cima. Eu fui também, fiquei no corredor. Eles voltaram depois de uns 10, 15 minutos, aí me confirmando que ele de fato não tinha sobrevivido. E aí eu não sei nem te dizer o que eu senti. É assim, nada te prepara pra isso, nada. Ai, eu não quero chorar. É muito difícil. Você não sabe o que você faz, assim, eu não sabia nem pra onde ir, pra o que fazer, pra quem ligar, pra quem... Enfim, é tanta coisa. E aí, meus pais estavam juntos. Nessa altura, minha prima já tinha chegado também. E aí, é muita coisa pra você pensar, pra você fazer. As duas coisas pra mim desse dia que foram mais marcantes foi... Eu tive que ligar pros pais dele pra dar essa notícia. Como você liga pra alguém, pra um pai, pra uma mãe? Eu tive que ligar separadamente, eles são separados. Pra dar notícia que o filho deles morreu. É um consenso coletivo da minha geração que maconha não é uma droga. Existem drogas muito piores. Mas a questão que pegava era que ele me pontuou que eu deveria ficar com o resto da maconha guardada com uma chave, num cadeado. Aí eu perguntei se ele conseguia parar tranquilamente, ele falou que não conseguia parar. E aí isso foi uma briga porque ele se ofendeu porque eu disse como se ele fosse um viciado. Eu te confesso que se você me falar o que você falou nessa ligação, eu não sei te repetir. Eu não sei mesmo. Pra mim, eu só chorava. Eu só chorava e... Enfim, nem sei dizer o que eu falava. Nem sei como eles entenderam. Eu tive o cuidado de ligar pra madrasta e pro padrasto dele, porque eu fiquei com medo de dar notícia pra mãe e pro pai diretamente. E, enfim, não sei qual poderia ser a reação, o que poderia acontecer. Às vezes, pessoalmente, né, senta, você vê como a pessoa tá. E aí foi muito duro. E aí a outra coisa pra mim muito marcante desse dia foi... Eu nunca tinha perdido alguém próximo, assim. Eu tenho meus avós, tirando uma avó materna, mas a minha avó faleceu na pandemia, então, assim, foi aquela coisa de caixão fechado e tudo mais. Eu nunca tinha visto alguém morto na minha vida, assim. E a primeira pessoa que eu vir ser o meu namorado não é uma coisa bacana, não é uma coisa fácil. E aí eu lembro que a médica virou pra mim e falou, se você quiser, você tem a oportunidade de se despedir dele. Você quer? Ele queria que eu conhecesse o pai dele porque ele não via muito o pai dele e por conta disso ele não sabia se eu ia vê-lo em algum momento por conta da idade dele. E aí foi o argumento que acabou me pegando assim em certo nível. De, tipo, já pensou se eu não conheço o pai dele, a gente vai ter uma relação longa e tudo mais, aí seria uma situação. E a gente combinou que não ia fumar maconha em Portugal, porque não seria legal, e aí eu fiquei tipo, meu Deus, graças a Deus. Quando a gente trocava com a família era muito bom, só que quando a gente estava entre a gente rolava umas situações um pouco conflituosas para coisas maiores, assim. Ele estava com uma questão de idade que antes não estava acontecendo e isso acabava sendo ruim. Então, tipo, qualquer situação do cotidiano acabava sendo algo muito maior do que realmente era. Durante uma das discussões ele teve uma crise porque ele achou que eu falei uma coisa e eu não falei essa coisa e eu realmente me lembro de não ter falado essa coisa. Também em relação à idade. Daí ele se debateu um pouco na cama porque ele achou que eu tinha falado isso e ficou esperando eu admitir. E durante essa conversa eu admiti uma coisa que eu não disse. Eu não queria terminar durante uma viagem porque eu acho que seria ruim. Acho que iria piorar. Daí a gente voltou para o Brasil. No mesmo dia a gente consentiu em
ficarmos separados, cada um na sua casa, e já no aeroporto ele decidiu pedir maconha por Tidra. E aí foi que eu concluí que durante a viagem ele estava em abstinência. Aí eu disse para ele que eu só tentaria algo de novo se ele aprendesse que era uma coisa que faria bem para nós como casal e não como uma coisa individual para ele. E aí no outro dia ele me sugeriu de que a gente fizesse uma terapia de casal. E é muito difícil. Muito difícil. Ele já estava gelado, encostar nele foi muito estranho. Me acalma um pouco mais porque ele estava sorrindo. Ele foi embora sorrindo e eu acho que isso diz muito sobre ele. Foi muito difícil, mas eu acho que foi isso, assim, eu pude me despedir. Mais do que me despedir, eu acho que o que me conforta foi que eu pude falar tudo que eu queria pra ele em vida. Nada ficou pendente. E acho que é isso, assim, é muito difícil você chegar no hospital em 4 e ir embora em 3. Houve essa conversa em que ele falou que a gente podia ficar junto até se apaixonar por outra pessoa, e eu achei muito absurdo. E resolvi que eu não queria mais fazer nada e larguei. Eu não conseguia comer, me obrigavam a comer, assim, não, você tem que comer alguma coisa, pelo amor de Deus, você vai passar mal. Mas é um momento muito peculiar, assim, muito difícil, que eu não sei nem traduzir pra você hoje em palavras o que eu senti. Mas foram 15 dias, então, que eu fiquei lá. E a gente até achava que a gente ia ter que antecipar a passagem pra ir embora com ele. No fim, eu tive que ir embora sem ele, isso pra mim foi muito difícil. Uma coisa assim que eu me orgulho muito de eu ter hoje é a minha estrutura familiar. Meus filhos, meus pais, meu irmão, meus cunhados, meus sobrinhos. Que as crianças vão vir aqui. Pô, as crianças é Pedro, de 20, a Isabela, o Gabriel, tudo de 20 e poucos. Mas assim, eu acho que todos os momentos que a gente tá junto com a família, pra mim, é o mais importante. E o que eu não podia trazer o Vinícius de volta. Infelizmente, isso não estava na minha mão. Mas eu podia escolher o que eu ia fazer a partir daquilo. Falei, eu vou focar em mim, eu vou estar junto de quem eu gosto, eu vou me dar tempo, eu vou me respeitar, eu vou respeitar todos os sentimentos que me ocorrerem. Porque muitas pessoas não acreditavam assim muito no nosso relacionamento no começo, né? É coisa de adolescente. Coisa passageira. Coisa passageira. Então, acho que a nossa evolução, a evolução inteira, assim, foi marcante, né? E além, assim, de quando a gente teve as crianças, eu acho que a mais marcante foi essa casa. E eu acho que não só nesses casos, mas aí eu vou falar por mim, no meu caso, que perdi ele, deu muito certo. Foram 6 anos que eu cresci como nunca, que eu me tornei a mulher que eu sou hoje, que ele me apoiou, que ele me fez, assim, ver o mundo de outra forma, melhorar coisas minhas, que eu pude aceitar coisas em mim que eu não aceitava antes, pelos olhos dele, que ele tornou isso bonito. Eu pude, assim, realmente ser eu e vi que eu poderia ser amada dessa forma. Nosso reencontro, né? A volta definitiva. A volta definitiva, quando eu encontrei ela no Shopping Center Norte, sabe? Me impressionei bastante quando eu vi. E acho que foi amor à primeira vista, novamente. Mas eu acho que amar é aquilo de Lisbela e o Prisioneiro, o filme, em que eles falam que amar é um precipício que você se joga e torce pro chão pra chegar. Acho que é um pouco disso. Acho que o amor fala também. É família. E a família. Isso. Amar é muito bom, não importa quem, não importa o quê. E eu acho que a gente precisa de mais amor, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm aquela visão de você é emocionado, porque você tá demonstrando sentimento, porque você é isso, porque você é aquilo. Gente, eu sou emocionada com muito orgulho. A minha história me faz ter mais certeza ainda que eu sou emocionada mesmo e não me arrependo nem um pouco. Gosto, eu demonstro por quem eu gosto, eu digo eu te amo,
eu faço coisas pelas pessoas, eu faço questão de estar junto de quem eu gosto. E eu vou continuar sendo assim, porque pra mim é sobre isso, esse amor que move, que faz tudo valer a pena, que faz, assim, realmente pra mim dá sentido à vida. Eu acho que quando a gente faz sozinho, não é tão gostoso quanto a gente faz com uma boa companhia. O amor não é sobre perfeição, mas sobre conexão, sobre encontrar quem te entende profundamente e transforma aquele momento simples em histórias inesquecíveis. Mesmo quando a despedida parece inevitável, o fio permanece, unindo memórias. Às vezes, o fio é testado pelos desafios da vida. Embora as mãos se soltem, as marcas do amor vivido continuam. A vida faz com que reúna aqueles que estão predestinados a se encontrar mesmo à distância. O fio nunca se rompe, pois o amor, teimoso e inexplicável, escolhe e une corações. Não podemos esquecer que em algum lugar, independente onde for, alguém segura a outra ponta, esperando o momento certo para se encontrar.